Quero compartilhar um pensamento com você hoje. E eu quero começar esse pensamento com um texto que realmente é um dos textos que eu mais... Sempre eu leio ele, eu sempre estou voltando nele. Nos últimos 2 anos, onde eu estive, nos 2 anos anteriores, aí, 2020, 2021, que eu estive atuando numa escola, dando aula de ensino religioso, eu usei esse texto, acho que umas 70% das aulas, em algum momento, eu encaixava o texto para ler para aqueles alunos ali, em qualquer uma das turmas que eu estivesse. João, capítulo 1, os versos 12 e 13. Se você quiser acompanhar aí no telão, ou se você quiser ler aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está aqui introduzindo a sua carta, começando o seu relato, o relato do Evangelho, do seu Evangelho, contando ali a sua forma, a forma como ele viu o ministério de Jesus acontecendo na vida dele. E ele começa escrevendo que o Verbo habitou entre nós, e ele começa a falar um pouco ali de como era a presença de Jesus. E aí no verso de número 12, ele faz uma observação, ele põe um mas naquela história ali, e ele fala assim: Jesus esteve aqui, ele habitou no nosso meio, ele andou entre nós, o Verbo se fez carne, mas ele fez algo além disso. E aí quando João escreve assim: mas a todos aqueles que o receberam, e receber aqui a palavra lambano, é tomar posse, é você agarrar algo, é você pegar para você, é você levar com você. Aqueles que receberam a Jesus, João descreve que Deus deu a essas pessoas o poder, e a palavra poder aqui não é força, não é o ser poderoso. O poder aqui é a capacidade. Eu tenho o poder de estar em pé sobre as minhas pernas agora. Ou seja, a musculatura, os meus ossos, a minha estrutura me dá a capacidade de estar em pé aqui diante de vocês. O poder que está escrito aí é você ter a capacidade de se tornar um filho de Deus. Nós acabamos de cantar aqui, Deus, ele nos ama de uma maneira tremenda e imensa, e nós somos seus filhos. Ele nos fez seus filhos. Isso quer dizer que nós estamos além de uma condição de servo, de discípulo, de escravo, de qualquer outro nível de relacionamento com Deus. Você é filho. Você é filho. E esse poder, ele está dado a você. Você toma essa decisão. É isso que João escreve. E aí ele continua dizendo no texto, né? Ele fala: nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então você se torna filho ao crer em Jesus Cristo. E Deus, ele fez isso em nós, e não fomos nós que conquistamos, não fomos nós que fizemos algo mirabolante, construímos com as nossas atitudes, com os nossos gestos. E aí ele nos tornou seus filhos porque ele desejou fazer isso. E basta que você creia em Jesus Cristo para ser filho de Deus. Só que quando eu penso dessa forma, quando eu olho esse texto, eu quero até sugerir a você, eu recentemente ouvi aí uma mensagem do pastor Pio, chamada Filhos Amados, em que ele usa esse texto, e ele faz uma descrição muito, muito impressionante, assim, da diferença que existe entre você ter a salvação pela fé, você ser um herdeiro ou você ser um filho, né? Não ou, aqui acho que o ou não é bem colocado, mas as situações que existem em nossas vidas. E eu quero sugerir, se você tiver tempo aí ao longo dessa semana, vá lá no YouTube da Comunhão Cristã Aba lá de Curitiba, pegue essa mensagem, chama Filhos Amados, é uma mensagem recente, acho que umas 2 ou 3 semanas, não mais do que isso, e ouça essa mensagem. Não vou reproduzi-la aqui, não é essa a minha intenção, mas quando eu vejo esse texto, e eu me coloco na condição de filho de Deus, e eu olho para a minha vida, eu olho para a minha família, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu trabalho, para aquilo que eu venho construindo, para aquilo que eu faço, para a forma como eu atuo na igreja, apoiando a causa de Deus, aonde eu estou, e eu me coloco nessa condição, eu sempre tenho uma pergunta, eu até escrevi ela aqui, na condição de filho de Deus. Quando eu leio esse texto, a pergunta que vem sobre a minha mente é: tá bom, e agora? Muito simples, eu sou filho de Deus, e agora?
você é filho de Deus. E agora? O que isso muda aí no seu dia? O que amanhã de manhã, às 8, 8h30, 9 horas da manhã, a hora que você estiver lá no seu local de trabalho, nas suas reuniões, nas suas atividades, atendendo os seus clientes, conversando com as pessoas, ou dentro da sua casa, organizando o seu dia a dia, que diferença isso faz para você? Você saber que você é filho. Eu sou um filho. Eu tenho um pai. Meu pai é Deus. Meu pai é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E agora? Que diferença isso faz na minha vida? E eu quero trazer aqui 4 textos em que, ao longo dessa semana, eu meditei neles de uma certa forma, em alguns momentos, e eu comecei a perceber como pode ser diferente nós vivermos a nossa vida diante dessa perspectiva. Vou começar com Êxodo capítulo 4. Nós sabemos que Moisés, o texto que eu vou ler aqui, refere-se a Moisés. Ele não tinha essa mesma percepção de Deus que nós temos hoje. A percepção dele era diferente. Mas Moisés estava passando por um momento muito ímpar aqui. Ele estava diante da sarça ardente, estava falando com Deus, tinha tirado as suas sandálias, estava num lugar santo, estava ali diante do Deus Todo-Poderoso, e Deus havia chamado Moisés, havia convocado Moisés para libertar o povo de Israel. E nessa conversa Moisés foi muito reticente, ele foi duvidoso, ele não tinha assim uma convicção plena, ele começou a pôr algumas objeções para Deus. Ele falou: Deus, eu sou gago, eu não consigo falar, como é que vai ser? Em nome de quem eu vou? E ele começa a fazer algumas objeções, e essa daqui é uma das objeções. O texto diz assim, os versos de número 1 e 2, Êxodo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão. Moisés estava tão desesperançado que ele falou: se eu chegar lá e falar que Deus me apareceu, eles não vão acreditar. E aí ele continua dizendo: nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E aí no verso de número 2, perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um bordão. Eu acabei de brincar com você, pedi para você perguntar para quem está ao seu lado: o que você tem nas suas mãos? Quando Moisés estava diante de Deus, Deus olhou para ele, e ele tinha nas suas mãos um cajado, um bordão, uma vara. Moisés tinha quase 80 anos, aproximadamente 80 anos. Ele tinha vivido 40 anos como neto do faraó, filho da filha do faraó, você sabe a história, né? O faraó tinha mandado matar os meninos até 2 anos, a sua mãe Joquebede pôs ele num cestinho, soltou ele no rio, a filha do faraó o encontrou, criou ele como filho. O neto adotivo do faraó, de repente ele, percebendo a sua origem, ele brigou com um egípcio, matou um egípcio, e ele fugiu do Egito. Moisés era um filho adotivo, bastardo da princesa, um assassino, um covarde, um fugitivo, uma pessoa que tinha escapado do lugar onde ele estava. Quando você olha uma retrospectiva da vida de Moisés, você vê que muitas coisas tinham dado errado na vida dele. E de repente ele se encontra com Deus e fica diante de Deus na sarça ardente. E ele começa a ter um diálogo e Deus começa a fazer algumas propostas e ele continua tendo o mesmo comportamento de sempre. Não, eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eles não vão acreditar em mim. E aí então Deus faz essa pergunta: o que você tem nas suas mãos? Por que Moisés tinha um bordão, um cajado nas suas mãos? Porque nos 40 anos que ele viveu no deserto, conheceu o seu sogro Jetro, sua esposa, casou-se com ela, teve filhos. Ele viveu sendo um pastor de ovelhas. Ele cuidou das vidas das ovelhas no deserto. E aqui que eu quero começar o meu pensamento. Deus, ele não pega algo que você não sabe fazer para usar na sua vida. Deus, ele não pega algo que você desconhece. Ele não chama você e fala assim: olha, você é bom de matemática? Não, não sou bom de matemática, então vou colocar você no meio dos matemáticos. Ele não faz isso. Deus, ele olhou para Moisés e falou: o que é que você tem nas suas mãos? O que que você faz? Qual é o teu dia a dia? Qual é a tua rotina? Onde que você anda? Por onde que você vai? Eu cuido de ovelhas, eu tenho um cajado aqui nas minhas mãos, porque eu preciso de vez em quando ir lá e puxar uma ovelha que caiu num buraco.
De vez em quando eu preciso dar uma cutucadinha numa aqui que está indo para fora do caminho ali, puxar ela para dentro do rebanho. Eu preciso talvez usar esse cajado para espantar algum animal que quer comer uma das ovelhas, para defender as ovelhas. Esse cajado me ajuda a subir em algumas montanhas. Esse cajado me ajuda talvez a montar uma barraca para passar a noite no campo. Esse cajado é o meu dia a dia. Esse cajado é a minha profissão. Esse cajado é o meu trabalho. E aí Deus, ele olha para Moisés do jeito que ele estava ali, e ele percebe que aquilo que estava nas mãos de Moisés tinha um valor. E ele fala: olha, o que você tem nas suas mãos é o que eu vou usar para libertar o povo de Israel. Aquilo que está nas suas mãos, meu irmão, eu não sei se você já está começando a entender o que eu quero dizer para você. Talvez você olhe aí para dentro de você mesmo e você fala: olha, eu não tenho algo de valor em mim. Eu não sei que valor eu tenho, que importância existe na minha vida. E quando eu comecei aqui com o texto de João capítulo 1, sabendo que você entregou a sua vida a Jesus, que você é filho de Deus, Deus, ele olha para você com um valor impressionante, inestimável. Existe uma força, existe um poder naquilo que está nas suas mãos, que você não tem noção dessa força e desse poder. O que Deus fez com Moisés foi trazer para ele a sua mente, que aquilo que Moisés fez como trabalho, como uma coisa para manter a sua vida, para sustentar a sua família, para poder ter recursos para a comida, para o dia a dia, para ter um local para morar, provavelmente, aquilo que Moisés usou como um trabalho, Deus olhou para ele e falou: olha, esse trabalho vai ser usado para libertar o meu povo. Vá comigo. Vou pedir perdão para os irmãos da mídia ali, eu não passei o texto lá para eles. Vá comigo em Êxodo capítulo 15. Êxodo 15. Quero pegar aqui. Quero pegar o texto no meio do caminho, né? Não tenho certeza. 14, perdão. Êxodo 14. Os egípcios estavam cercando o povo de Israel. E eles estavam ali desesperados. O verso de número 13. Êxodo 14, verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Nós sabemos aqui que Moisés tinha tirado o povo, aquele cajado tinha sido usado para ferir o Mar Vermelho, aquele cajado tinha sido usado dentro do palácio como uma serpente que comeu as serpentes dos magos do faraó, aquele cajado tinha sido usado por muitos momentos em outras circunstâncias. E aqui o povo de Israel já tinha saído, estava na boca do mar, na frente do Mar Vermelho, fazendo um caminho que faria um contorno pelo mar, mas os egípcios vieram atrás, e eles não teriam como fugir. E ali naquele momento, o povo se desesperou. Moisés olhou para eles, ali eu li o verso 13 e 14, e ele fala: olha, não temam, se aquietem, façam silêncio aqui, se calem, Deus vai lutar por vocês. E aí o verso de número 15, às vezes eu fico pensando que é mais ou menos assim, tá? Deus está aqui, Moisés está aqui, como se eu estivesse representando ele, e o povo está aqui. Moisés vira para o povo e fala: olha, fica calmo, se silencia aqui, Deus vai lutar por nós. E aí Moisés vira e fala: Deus, e daí? Aí olha o verso 15, Deus responde para Moisés: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Engraçado isso, né? Moisés representa Deus para o povo, fala para o povo: olha, Deus vai vir junto, fica sossegado. E aí quando ele olha para Deus, fala: por que você está me pedindo alguma coisa? Uma situação que muitas vezes nós nos vemos assim. Quantas vezes você já não olhou para Deus e falou assim: Deus, eu sou seu filho, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Quantas vezes você já não fez essa pergunta para você mesmo? Por que essa dificuldade? Por que esse problema? Por que esse exército egípcio na minha nuca, fungando no meu cangote? Por que isso? E aí então, a instrução de Deus continua, né? Claro que Deus não deixa Moisés na mão. O verso continua dizendo assim: dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão. Meu irmão, você tem uma habilidade aí na sua mão,
Você tem algo que Deus colocou em você, talvez na sua profissão, talvez no seu trabalho, talvez nas coisas que você aprendeu ao longo da sua vida. E Deus, Ele quer fazer uma transformação no mundo onde você está, ao seu redor, usando as habilidades e as competências que você tem nas suas mãos, aquilo que você sabe fazer. E você pode fazer isso, fazer diferença através daquilo que Deus colocou em suas mãos, no ambiente onde você trabalha, na sua casa, com a sua família, ou na igreja, no corpo de Cristo. Quando eu digo na igreja, não só nesse lugar fisicamente, mas no corpo, como corpo. Quantos irmãos aqui não têm uma capacidade tremenda de ouvir o outro? E às vezes nós estamos numa situação tão dificultosa, tão problemática, que nós queremos desabafar com alguém. E às vezes é difícil achar alguém que nos ouça. Então, uma coisa engraçada, né? Existem muitos cursos na internet de oratória. Se você digitar isso aí no Google, vai aparecer uma tonelada. As pessoas gostam muito de aprender a falar, mas não tem nenhum curso na internet de escutatória. Poucas pessoas gostam de ouvir. E às vezes nós queremos sentar diante de alguém e sermos ouvidos. Às vezes esse momento acontece dentro do grupo familiar. Por isso nós cremos no grupo familiar, nós cremos no sentido de praticamos ele, porque ali é um momento em que você pode colocar as suas questões, a sua vida, para que nós como igreja estejamos juntos, fortalecendo uns aos outros, orando uns pelos outros, sendo corpo, sendo assim, movimentando o corpo. E nesse momento, quando Deus olha para Moisés e fala, pegue esse bordão, levante ele, porque o mar vai se abrir diante daquilo que você tem nas suas mãos. Meu irmão, eu não sei quais são as habilidades que você tem, quais são as competências que você tem, quais são as coisas que você gosta de fazer, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai usar aquilo que está nas suas mãos para abençoar a vida de outras pessoas. Moisés não estava ali abrindo o mar vermelho para ele se livrar do exército do faraó. Ele estava ali abrindo o mar vermelho porque existia uma multidão de israelitas que precisavam ser libertos. E o movimento de abrir o mar vermelho não foi uma ideia de Moisés, foi um desejo de Deus. Mas Deus usou aquilo que Moisés tinha nas suas mãos para poder manifestar a sua libertação. Meu irmão, aquilo que está nas suas mãos pode trazer libertação para a vida de outras pessoas. Mas você precisa crer nisso. Você precisa olhar para dentro de você e falar: Deus, o que é que tem de valor dentro de mim que eu posso depositar nas suas mãos? O que é que tem de valor dentro de mim que eu possa usar de maneira que as pessoas possam ser abençoadas, de maneira que as pessoas possam crescer e aprender e se fortalecer, serem libertas? Olhe só comigo, texto de João, capítulo 6. Vou ler os versos de 8 a 12. O texto diz assim: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O que eu estou dizendo para você aqui, meu irmão, é que aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes, era todo o recurso que ele tinha, era todo o poder econômico, financeiro, todo o alimento que ele tinha, tudo que ele usaria para uma tarde, seguindo Jesus, para poder voltar para casa com a barriga tranquila, sem passar fome. Quando ele coloca aquilo que ele tem, que é tudo o que ele tem, nas mãos de Jesus, 5.000 homens comeram, mais as mulheres e crianças. Você começa a entender o que eu estou te dizendo. Deus chama Moisés e fala: o que você tem nas suas mãos? Um bordão, um cajado. E Deus, através da vida de Moisés e daquele cajado, ele liberta uma nação. Quando Jesus está pregando, 5.000 homens assistindo, participando daquele momento, mais as mulheres e as crianças.
E Jesus, ele propõe para os seus discípulos: olha, vamos dar de comer para esses homens. Um pouquinho antes ali ele tinha falado para Felipe: Felipe, vamos dar de comer para esses homens. Felipe fala: nem 200 denários daria para comprar comida suficiente para esses homens. Imagina ir num lugar, ir aonde comprar? Se eu chegar na padaria e falar: quero 2.000 pães aqui, 5.000 pães, 10.000 pães. O cara fala: hã? Ah, volta daqui 6 meses, eu te entrego os 5.000 pães. Não tem onde produzir. E aí Jesus, ele pega aquilo que está nas mãos de um rapaz. Meu irmão, aquilo que está nas suas mãos, o recurso que está nas suas mãos, às vezes pode parecer que para você é tão pouco. E Jesus tem um poder de transformar isso de tal maneira que Ele vai abençoar muitas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Aquilo que está nas suas mãos. Mas o que você precisa fazer é enxergar isso. Você precisa ver que a capacidade que Ele colocou em você, às vezes a capacidade de simplesmente se preocupar com alguém e fazer um contato com essa pessoa. Às vezes a capacidade de ouvir, como eu falei, de ouvir alguém, simplesmente ouvir. Às vezes a capacidade de olhar uma estrutura, olhar um negócio, dar uma orientação, ajudar alguém a construir algo. Às vezes a capacidade de simplesmente sentar junto e orar, ou chorar junto com alguém. Eu não sei quais habilidades estão aí nas suas mãos. Eu sei que aqui nesse auditório tem professores, tem médicos, tem pessoas aqui que têm habilidades, né? Pessoas que produzem alimento. Tem várias habilidades colocadas aqui na minha frente hoje. Eu não sei quantos aí assistindo remotamente, né? Assistindo na internet. Mas na minha frente tem muitas capacidades, tem muitos bordões, tem muitos cajados. Só que você precisa olhar para dentro de você e dizer: Senhor, eu sei que eu sou meio gago, pode ser que eu não acredite muito, eu não tenho assim essa capacidade que o Senhor acha que eu tenho de ir lá e tirar o povo do Egito, como Moisés fez. Pode ser que você seja como Felipe, ao olhar os seus recursos e falar: Deus, isso aqui vai dar para quê? Olha, quanta dificuldade, quantas necessidades tem. Meu irmão, aquilo que tem nas suas mãos, Deus tem um poder absurdo de multiplicar, de transformar, de trazer vida para pessoas. Vamos lá, avançar um pouco mais aqui, o texto de João capítulo 2, na verdade avançar, né? Mas eu estou falando para voltar, estava em João 6, volta para o 2, né? Os versos 6 a 10, diz assim: estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meu irmão, Jesus, ele fez uma transformação. Ele pegou um elemento da natureza, algo que muitas vezes nós não damos o devido valor. Algo simples, algo ali que não representa muito. É a água. Pô, choveu tanto hoje, choveu tanto esses últimos dias. É a água. A gente pega a água, joga na mangueira, com a mangueira na calçada, joga poeira, fala: não vou nem varrer, vou passar com a água mesmo. Nós tratamos a água dessa forma. Jesus pega aquilo que muitas vezes nós consideramos desprezado, ou farto por aí, e transforma em algo de valor. Meu irmão, a sua vida tem um valor incalculável. Coloque nas mãos dele. Quando Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão. Quando ele pegou a água, ele restabeleceu a alegria no meio daquele casamento, daquela festa. A festa ia ficar mal falada, a festa ia ficar marcada. Puxa vida, o noivo errou a conta, não compraram vinho suficiente, que desastre, que coisa. Você foi naquele casamento, no qual? Naquele que acabou o vinho. Jesus restaura a alegria nas nossas vidas, com aquilo que nós temos. Eu não sei o que trouxe você aqui hoje, o que motivou você a vir estar aqui conosco, ou participar aí conosco remotamente desse culto, dessa mensagem, desse tempo de celebração.
Mas eu tenho algo para dizer para você. Existe uma habilidade que está nas suas mãos, uma capacidade que está em você, porque você é filho de Deus, porque você tem o selo do Espírito Santo sobre você. Existe algo de poderoso em você. Esse algo não é o que você fez, o que você estudou, os diplomas que estão na sua parede, não são as capacidades que você adquiriu num curso ou num treinamento, não são coisas que você aprendeu a fazer lá nos seus estudos, não. Mas existe algo extraordinário que Deus pode pegar através dessas habilidades que você tem e usar poderosamente para tocar a vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Mateus, os últimos 2 textos que eu quero ler, 4, 18 a 20, eu também não passei para os irmãos ali, né? Mateus 4, 18. Jesus, o texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu acho muito legal essa expressão. Aqueles homens sabiam pescar, sabiam o que era pescar. Quando Jesus os chama, Ele usa a profissão deles como uma frente para o chamado. Jesus, Ele não inventa algo mirabolante que aqueles homens não saberiam fazer. Jesus não cria um plano, uma estratégia fantástica, desconhecida para eles. Jesus pega a habilidade que eles tinham de preparar redes, de organizar ali o material da pesca, de montar um barco para poder ir para o alto mar. Ele pega a habilidade que eles tinham e transforma isso em algo poderoso para salvar vidas. Jesus salva vidas através de você. Eu não consigo, fazer os doces como o Roberto faz. Não tem a habilidade que ele tem. Mas muitas vezes ele, ao entregar algo para um cliente, ele tem uma oportunidade que eu não vou ter, porque ninguém vai me procurar para comprar doce. Aliás, se procurar, coitado deles, não vão comer muito bem, não. O que eu quero dizer para você é: quando você está onde você está, lá no seu trabalho, lá nas suas atividades, na sua casa, você precisa reconhecer que você é filho. E ao reconhecer que você é filho, você precisa entender que Jesus transforma aquilo que está nas suas mãos em algo poderoso para tocar vidas. O propósito de você estar aqui hoje é porque algum dia, em algum momento, Deus usou a vida de alguém para ministrar a você. Para ministrar a você. Você foi tocado porque alguém um dia entregou as suas habilidades nas mãos de Jesus. E Ele transformou você. O que me trouxe para o Evangelho, muitos anos atrás, eu era um atleta, praticava o esporte, morava numa república de atletas, patrocinado pela prefeitura da cidade onde eu morava. Nós morávamos num lugar lá que era um barracão, um antigo hospital, tinha uns 60 pessoas naquele lugar. E um dia apareceu um jovenzinho ali, meu amigo, 1 ano ou 2 mais novo do que eu, que era um atleta de um outro esporte, de uma outra modalidade. Ele ficou morando 1 ano ali. Foi o suficiente para que ele compartilhasse comigo o Evangelho. Deus usou uma habilidade daquele rapaz, ao ponto de ser convocado, contratado por aquela prefeitura para ir morar lá. E naquele 1 ano de convívio, eu descobri o Evangelho. O que eu quero dizer para você é: você tem algo de muito valor, de muito poder, muito precioso nas suas mãos. E você pode transformar isso aonde você está, no lugar que você está, com as pessoas que você está. Você pode usar isso como Jesus usou. 5 pães e 2 peixes. Pescadores de homens. Água em vinho. Quando Deus chama Moisés, um bordão nas suas mãos. Não sei qual a sua profissão, qual a sua formação, não sei exatamente como é o seu dia a dia, quem são as pessoas com quem você convive, mas o ambiente onde você pisa, Jesus Cristo está lá com você. E se você tiver consciência disso, se você tiver consciência do poder que existe em ser filho dele, filho de Deus,
a sua postura ali é diferente. Você vai transformar o lugar, vai trazer pessoas para perto de Cristo. Eu quero finalizar com o texto de João, capítulo 11. Os versos 39 ao 44. A palavra de Deus diz assim: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Meu irmão, quando você coloca as coisas nas mãos de Jesus, pode ser que aquilo que você coloque nas mãos dele está morto. Pode ser que aquilo que o seu sonho, o seu plano, o seu desejo, seu ministério, suas atividades, sua profissão, pode ser que aquilo que você colocou nas mãos de Jesus, do seu ponto de vista, tenha chegado ao ponto de estar morto. Mas Ele tem o poder de dar vida àquilo que está morto. Meu irmão, não sei o que você tem aí na sua mente hoje, no seu coração. Não sei quais são os passos que você precisa dar aí nos próximos dias, que decisões você precisa tomar. Mas uma coisa eu te digo: se você entregar aquilo que você tem nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Se você entregar aquilo que você tem nas mãos de Jesus, Ele vai transformar o que é a água em algo precioso, em vinho, em alegria. Se aquilo que você tem aí nas suas mãos, pode ser que aos seus olhos esteja morto, Ele vai dar vida àquilo que você entregar nas mãos dEle. Se você conseguir entender isso e aceitar isso, crer, porque afinal de contas, aqueles que creem, Ele lhes deu o poder de se tornarem filhos dEle. Você é filho de Deus, você tem o poder e a força de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Você não é uma vítima das circunstâncias e das situações, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus sobre a sua vida. E o bordão que está nas suas mãos, ele vai ser usado para libertar outras pessoas. Ele vai ser usado para trazer vida onde você está. O bordão que está nas suas mãos vai ser usado para tirar as trevas, tirar o poder do mal que está cercando a vida daqueles que você ama. A habilidade que está nas suas mãos será usada para tocar vidas. Meu irmão, creia nisso, entenda isso, saiba que isso é uma verdade. Você é filho. E você pode multiplicar aquilo que está nas suas mãos, entregando a Jesus Cristo. Os recursos que você tem, o poder de Deus está sobre você para multiplicar tudo que tem sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer, quero exaltar o teu nome, Pai. Quero adorar o Senhor, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. Quero declarar que o Senhor é um Deus poderoso, santo, reto, justo. Pai, nós exaltamos o Senhor, e eu quero agora, Pai, declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui. Eu não sei o que trouxe esses amados até este lugar hoje. Eu não sei qual foi o motivador, a motivação que fez com que eles viessem a este culto, participar desse tempo de celebração. Mas eu quero declarar sobre a vida deles, que os recursos que estão nas mãos deles, ao serem entregues a Jesus Cristo, irão se multiplicar. E muitas vidas serão alimentadas através desses recursos. Pai, se existe algum elemento que precisa ser transformado na vida desses irmãos, da mesma forma que o Senhor transformou água em vinho, o Senhor irá transformar isso na vida de cada um aqui, Pai. Pai, se existe algum plano, algum sonho, algum desejo, se existe algo que nasceu um dia, mas que está morto, se existe um relacionamento rompido, quebrado, destruído, se existe algum tipo de situação que foi jogada fora, que foi dada como final, como morta,
Ao entregarmos ao Senhor, o Senhor dará vida novamente, em nome de Jesus. Eu declaro que Jesus Cristo está ressuscitando em você os seus sonhos, os seus planos, os seus relacionamentos, o seu ministério, as suas atividades, a sua profissão, talvez até mesmo um desejo que você tinha lá na infância. Jesus Cristo está ressuscitando hoje sobre a sua vida, meu irmão. Jesus Cristo está restaurando a sua saúde, o seu físico, as suas emoções, tudo aquilo que está em sua vida. Jesus Cristo está aqui para restaurar isso, para te dar vida. Da mesma forma como um dia Ele gritou: Lázaro, vem para fora. Ele está declarando: sonho, venha para fora. Saúde, venha, apareça. Finanças, venham e multipliquem-se. Deus, em nome de Jesus, eu estou declarando sobre a sua vida, meu irmão. Você está cheio da graça e do favor de Deus. Você é filho. Você não é um bastardo. Você não está rejeitado. Você é filho. Filho do Deus Altíssimo, do Deus Criador de todas as coisas. Você é filho daquele que é todo-poderoso. Você tem valor na sua vida. Pai, nós declaramos isso sobre essa igreja, sobre essas pessoas. Nós declaramos isso sobre este templo, sobre este lugar. E Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é aquele que nos deu vida, nos encheu com a sua graça e com o seu favor. Obrigado, Jesus, pelo seu poder. Obrigado, Jesus, pelo seu amor aqui. E que ao longo dessa semana nós possamos ver a multiplicação, ver a transformação, ver a vida surgindo nas circunstâncias que nós vamos passar. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.